Graça e paz, irmãos. Considerando que a geração da figueira, ela começou em 14 de maio de 1948, e considerando que uma geração bíblica, ela vai até 80 anos, então seria 14 de maio de 2028 o fechamento dessa geração. E considerando que Jesus disse que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? O arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda de Jesus em Jerusalém. Então, considerando que não pode passar, não passará, se esta interpretação estiver certa, porque existem outras interpretações, existem outros teólogos que interpretam esse versículo de outra forma. Eu vejo que quando Jesus disse não passará esta geração, ele estava falando da geração israelita, de judeus que brotou em 1948. Mas existem outras interpretações. Então, considerando que esta geração, a palavra no grego é geneia, significa geração que vive atualmente, considerando que isto está correto, né? Então você tem que pegar 2028 e baixar 7. Você tem que baixar 7 anos. Porque nós somos pré-tribulacionistas, né? Nós acreditamos que a igreja ela sai daqui 7 anos antes da segunda vinda em Jerusalém. Então, considerando que a segunda vinda ela acontece antes do ano 2028, porque Jesus disse que não passará, então você tem que baixar, você baixa 7. Então, você baixando 7, vai dar 14 de maio de 2021, 73 anos de Israel. Então, considerando que isso aí esteja correto, então o arrebatamento da igreja ele precisa de acontecer até 14 de maio do ano que vem. 14 de maio de 2021. Porque se o arrebatamento da igreja ele não acontecer até o ano que vem, 14 de maio de 2021, então essa interpretação aí já era. Nós estamos errados com essa interpretação. Bom, ou já era ou o calendário está todo bagunçado, né? É mais fácil a gente crer que o calendário está todo bagunçado. Tanto faz esse calendário gregoriano como o calendário judaico. Então, 14 de maio do ano que vem são 73 anos do Estado de Israel. Então, Jesus, ele precisa de arrebatar a igreja até 14 de maio do ano que vem, se realmente esta interpretação estiver correta. Mas isso aí não é a visão de todos os teólogos. Por exemplo, os teólogos da chamada da meia-noite, por exemplo, que são pessoas respeitadíssimas em escatologia, eles não acreditam igual nós, não. Eles acreditam de outra forma. Eles acreditam que quando Jesus falou assim, não passará esta geração, Jesus estava falando, não passará este povo judeu. Ou seja, Israel está plantado na terra desde 48. Ou seja, nunca mais vão sair de lá, como está escrito lá em Amós. Não sei se é Amós ou é Oséias que fala que Deus plantou eles lá na terra, lá, nunca mais eles saem de lá. Então a chamada da meia-noite, os teólogos da chamada da meia-noite, eles acreditam assim. Jesus estava falando, não passará este povo, ou seja, sempre vai ter o povo judeu na terra até Jesus voltar. Só que essa interpretação também, ela é uma interpretação também um pouco confusa. Por quê? Porque se realmente essa interpretação do pessoal da chamada estiver correta, então a doutrina heptamilenar também já era, acabou. Por quê? Porque já foi feito estudos, inclusive os irmãos adventistas, que a gente também não pode desprezar os ensinos deles, porque tem muito ensino bom. Então a Bíblia mesmo fala sobre isso. Examine tudo e retenda o bem. Nós temos que reter o bem. Então os irmãos adventistas eles já fizeram um estudo, eles são pós, né? Mas não deixe de ser nossos irmãos, né?
Eles fizeram um estudo profundíssimo dentro de genealogia bíblica, e segundo eles, o ano 2027, 2028 por aí, é o ano que fecha os 6.000 anos. Esse ano ele vai fechar 6.000 anos do governo humano, ou seja, 6.000 anos desde a queda de Adão. E segundo eles, por que passa esses 28 anos? Porque segundo o estudo que foi feito, quando Adão pecou no Jardim do Éden, Adão tinha 28 anos de idade. Então, a partir da queda, conta-se 6.000 anos e Jesus volta em Jerusalém. Então, essa doutrina se chama doutrina heptamilenar, ou seja, é a doutrina da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, ou seja, é uma cronologia bíblica, é um tempo determinado. Ou seja, o sétimo seria o sétimo milênio. Então, o ano 2028, passando para 29, então ele já seria o ano do reino de paz milenial. Então, essa doutrina ela é chamada doutrina heptamilenar. Tem muita gente que chama isso aí de teoria, inclusive muitos teólogos aí, importantíssimos aí, né? Chama isso aí de teoria, mas eu não acredito que é teoria, eu acredito que realmente Deus determinou. Então eu particularmente, eu acredito assim, eu acredito que Jesus, quando ele falou não passará esta geração, ele estava falando da geração da figueira. Até porque se você olhar no livro de Jeremias ali, no capítulo 30, no versículo 24, como que eu tenho base, como que eu posso ter essa base bíblica de que Jesus estava falando que não passar essa geração da figueira? É simples, se você pegar Jeremias capítulo 30, versículo 24, a última parte do versículo vai dizer assim, ó, nos últimos dias entendereis isto. Aí a partir do 31 ali, do capítulo 31 ali, versículo 1, lá está dizendo assim, ó, o povo dos que escaparam da espada. Ou seja, nos últimos dias entendereis isso, quer dizer o seguinte, quando começou os últimos dias? Começou em 14 de maio de 1948, quando Jesus disse, olhai para a figueira, ali brotou a figueira. Então nos últimos dias entendereis isto. Aí a partir do capítulo 31 de Jeremias, você vai ver lá escrito assim, ó, o povo dos que escaparam da espada. Que povo é esse? O povo judeu que escapou da espada de Hitler. Achou graça no deserto. Por quê? Porque o deserto de Israel, antes de 1948, não produzia nada. A terra era árida, era terra seca. Hoje Israel produz tomate na areia. Hoje Israel produz laranja, Israel produz maçã, Israel produz pera. Hoje Israel, Isaías 27, versículo 6, Israel ele exporta frutos para a Europa, né? Isaías 27, versículo 6 fala sobre isso. Então antes de 1948 a terra ela era uma terra seca, uma terra árida. Por quê? Porque os judeus estavam dispersos, né? Os judeus foram dispersos pelo general Tito no ano 70. E até 1948, Israel ficou 1878 anos entre as nações, espalhado entre as nações. É simples de você fazer essa conta, 1948 menos o ano 70, quando Israel foi disperso. Então Israel ficou 1878 anos espalhado entre as nações. Israel ficou 70 anos também na Babilônia, né? Se você juntar 1878, Deus ele é muito tremendo, Deus fala por padrões. Se você pegar 1878 anos, que Israel ficou entre as nações, na diáspora de Tito, e você pegar 70 anos, que Israel ficou no cativeiro da Babilônia, vai dar exatamente 1948 anos. Ou seja, Oséias ele profetizou antes do cativeiro. Então você soma 70 anos do cativeiro da Babilônia, mais 1878 entre as nações, vai dar exatamente 1948, ou seja, Deus é muito preciso, e no dia 14 de maio de 1948 Israel voltou, ou seja, Israel ficou 1948 anos fora do seu país, 70 anos na Babilônia, mais 1878 anos entre as nações,
E em 1948 Israel voltou. Então eu acredito que esta interpretação está correta. Então está dizendo: o povo dos que escaparam das nações encontrou graça no deserto, né? A terra não produzia nada. A partir de 1948 a terra de Israel passou a florescer para o povo que voltaria. Está lá em Ezequiel 36, quando Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre os montes de Israel, produza frutos para o meu povo que está prestes a vir. Então primeiro Deus tinha que restaurar a terra de Israel para o povo judeu que voltaria. Isso aconteceu, né? A terra de Israel foi restaurada, conforme Ezequiel 36, e no capítulo 37 fala do retorno dos judeus. Então lá está dizendo, o povo voltando para Jeremias 30, ali no 31, aliás, ali no início ali, está dizendo: o povo dos que escaparam da espada, a espada que eu estou dizendo é a espada de Hitler, né? Terminou a Segunda Guerra Mundial. Os aliados, vendo o que Hitler tinha feito com o povo judeu, a ONU fez uma reunião lá em 1947, no dia 29 de novembro de 1947, e eles criaram o Estado de Israel. Então está dizendo assim: o povo dos que escaparam da espada encontrou graça no deserto, e Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Quando que é o descanso de Israel? É no milênio. Então a contagem regressiva para o arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda começou em 1948, e uma geração bíblica é 80 anos. Isso vai terminar em 28. Aí no caso você baixa 7, né? 7 anos, vai cair para 21. Então o arrebatamento da igreja, ele precisa de acontecer. Se essa interpretação estiver realmente correta, eu creio que está correta, o arrebatamento precisa de acontecer até 14 de maio do ano que vem, 14 de maio de 2021. Bom, isso não é marcar data, isso aí é estudar o tempo, né? O tempo é esse. Dentro dessa visão que nós compreendemos que esteja correta. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, esse áudio ele é mais ou menos um cumprimento do primeiro áudio que eu fiz aí, da primeira mensagem. Então, se você pegar ali em Jeremias ali, capítulo 30, versículo 24, e depois você pegar no capítulo 31 ali, você vai ver lá o seguinte: o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, né? Então, Hitler, o povo judeu que escapou da espada de Hitler ali. Hitler, ele tocou no povo judeu, né? E sobrou um remanescente ali que emigrou para Israel. Eles encontraram graça no deserto. Nós sabemos que Israel hoje é produtor de frutas, de legumes, e exporta o mundo todo, conforme está escrito em Isaías 27, versículo 6. Antes disso, Israel não produzia nada. Israel é uma terra seca, né? Então, considerando que também os aliados, vendo o mal que Hitler tinha feito ali o povo judeu, eles fizeram uma reunião na ONU no dia 29 de novembro de 1947, ali, inclusive estava presente ali o chanceler Oswaldo Aranha, né, que era um brasileiro gaúcho, né, e votou também ali a favor da criação do Estado de Israel. Considerando também a data do dia 29 de novembro de 1947, então no dia 29 de novembro de 1947 até o dia 29 de novembro agora de 2020, vai completar 73 anos da resolução 181 da ONU. Então são coisas importantíssimas. Por quê? Nós temos que ver que Deus, ele fala por padrões. Lá em Eclesiastes 1, versículo 9, fala o seguinte: o que foi lá atrás será lá na frente. Ou seja, se você entender o passado, você entende o futuro. Ou seja, o que aconteceu no passado acontece no presente. Ou seja, eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio, né? Isaías 46, versículo 9 e 10. Então veja bem, se você pegar o livro de Esther, por exemplo, que é um livro profético, e eu acredito na tipologia bíblica,
Eu creio totalmente na tipologia bíblica. O que que você vê ali? Você vê ali que o grande rei Assuero, ele fez um grande banquete, uma grande festa. É uma simbologia da grande festa que o Senhor Deus vai fazer para a igreja ali no céu, que é as bodas do Cordeiro. O rei Assuero, ele faz ali aquela grande festa e ele convida a rainha Vasti. O que que acontece? A rainha Vasti, ela não quer ir para a festa do rei. É esta igreja apostata. É uma igreja que quer beneficiar das coisas do rei, mas não quer ir para a festa. Quando você fala em arrebatamento para esse povo de Laodiceia, eles ficam bravos com você. Eles ignoram você, fica bravo, xinga. E eu tenho pessoas conhecidas minhas nesse nível aí, que não quer saber da volta de Jesus. E realmente a rainha Vasti, ela não foi para a festa do rei. Ela não quis ir e não foi. Esta é a igreja de Laodiceia. Mas aí então o que acontece? O rei convida uma outra rainha, ele levanta a rainha Esther. A rainha Esther, ela é uma simbologia da igreja fiel. A rainha Esther, ela foi levantada no lugar de Vasti. Essa rainha Esther, ela representa a igreja de Filadélfia, que vai para a festa do rei. Pode ler lá o livro de Esther, lá, meus irmãos, no início, lá que você vai ver essa história. O que que acontece? O rei então levanta a rainha Esther, né? E aquele eunuco lá, que é uma representação do Espírito Santo, ele leva Esther para a presença do rei. Onde? Em que época que leva Esther? Ele leva Esther. Pode ler lá em Esther, capítulo 2, versículo 16. Aquele eunuco, que é uma representação do Espírito Santo, que vai levar a igreja até as nuvens e entregar para Jesus, ele leva Esther no mês de Tevet. Então Deus, ele fala por padrões. Qual que é o mês de Tevet no calendário judaico? Qual que é o mês correspondente no calendário gregoriano? O mês correspondente no calendário gregoriano é o mês de dezembro para janeiro, Tevet. Olha que coisa interessante, já vai estar 73 anos, né? Já vai estar após 73 anos da resolução 181 da ONU. No dia 29 de novembro de 2020, completa 73 anos, onde Israel nasceu em um só dia na ONU, conforme está escrito em Isaías capítulo 66, versículo 8. Isso não é marcar data, isso aí é estudar o tempo. Então nós, como cristãos, nós não podemos também ignorar essas coisas, nós temos que estudar o tempo. É lógico que a Bíblia diz que nós não sabemos do dia nem da hora, mas a época nós podemos saber. Então vamos ficar antenados nisso aí também. Vamos ficar antenados nisso aí também, porque eu creio que Deus, ele fala por padrões. E a Esther, que é uma simbologia da igreja, é uma tipologia da igreja, ela foi levada no mês de Tevet. Ela foi levada para a presença do rei no mês de Tevet. Ou seja, a igreja, ela será levada para a presença do rei Jesus. Será que vai ser no mês de Tevet, que corresponde ao mês de janeiro, de dezembro a janeiro? Eu não sei. Nós não podemos afirmar isso, mas a gente tem que estar de olho, porque Deus fala por padrões. E já vai estar dentro dos 73 anos da resolução 181 que criou o Estado de Israel. Ou seja, no dia 29 de novembro de 2020, completa 73 anos que Israel foi criado na ONU. No dia 14 de maio de 1948, houve-se a independência de Israel e no dia 14 de maio de 2021, completa 73 anos da independência de Israel. Então nós temos que ficar atento, porque o arrebatamento da igreja, ele será pré-tribulacionista, eu creio assim, né? Eu tenho a minha convicção que será pré-tribulacionista, então tá por um fio a acontecer, meus irmãos. Então vamos estar ligados, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, só para concluir o nosso raciocínio dos estudos que a gente tem passado nesses áudios aí anterior, por que eu creio que nós estamos vivendo nos últimos dias e a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja?
diante de tantos fatos, diante de tantos acontecimentos que a gente tem visto, a gente vê que a iminência do arrebatamento está muito próximo, está muito perto. Alguns anos atrás, na nossa igreja lá, na igreja Filadélfia, a gente estava fazendo culto e o nosso culto lá ele termina cedo, porque a gente começa às 18 horas e termina no domingo às 7h30 da noite. Quando eu já estava fechando a igreja, né? O culto já tinha terminado, eu estava fechando a igreja. E aí chegou um jovem, um japonês, e conversou com um irmão da nossa igreja. E aí o irmão da nossa igreja pegou e me chamou, ela falou assim: pastor, aquele jovem lá quer falar com o senhor. Eu falei: tudo bem. Aí fui falar com aquele jovem era até um japonês, né? Um descendente de japonês. E aquele jovem me falou assim: pastor, eu poderia dar uma palestra sobre saúde aí na sua igreja? Eu falei: pode. Vou conversar com os irmãos, a gente volta para trás. Aí conversei com os irmãos concordaram, a gente abriu a igreja de novo, né? E o rapaz foi dar uma palestra sobre saúde. Por sinal, aquele jovem ele era adventista do 7º dia, muito educado, rapaz. E aí ele deu o ensinamento lá sobre saúde, que os adventistas eles entendem muito disso, né? Por sinal, muito boa a palestra, um jovem muito educado. Aí quando ele estava já encerrando, aquele jovem falou assim: pastor, só tem uma coisa, eu não posso deixar de falar, eu posso falar mais uma coisinha aqui? Eu falei: pode, irmão, tudo bem. Aí ele falou assim: olha, eu quero dizer para vocês que nós temos até o ano 2027, 2028 para se preparar para Jesus voltar, porque Jesus vai voltar até o ano 2027, 2028. Irmão, e nós sabemos que os adventistas do 7º dia, eles são o que? Eles são pós-tribulacionistas, né? Então eles não acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista, eles acreditam só na segunda vinda. Então, os adventistas, eles fizeram um estudo sobre isso dentro da genealogia e eles concluíram que o ano 2027 para o ano 2028 é o ano em que completa 6.000 anos desde a queda de Adão. E nós sabemos que o milênio é mais 1.000 anos, o milênio sabático, né? É a semana da criação. Então, se você quiser ver esse vídeo, você entra no canal, acho que é Verdade Revelada, do Neemias Gomes, e então lá tem um estudo sobre isso, né? Em que ano estamos realmente do tempo do fim. Ele é um vídeo muito grande, de mais de 2 horas, então tem que ter muita paciência. Eu assisti ele dividido em 3 vezes, então você vai dividindo o vídeo e vai assistindo para você entender. Então quando aquele jovem me disse isso, falou assim: pastor, até o ano 2027 Jesus vai voltar, 2027 para 2028. Eu falei: irmão, que maravilha, só que com uma diferença. Eu falei para ele: vocês são adventistas e vocês são pós-tribulacionistas. Vocês acreditam em uma única vinda em Jerusalém, nós somos nós acreditamos que Jesus vem e arrebata a igreja 7 anos antes dele voltar lá em Jerusalém para estabelecer o milênio. Então, nesse caso, 2027, 2028, você tem que tirar os 7 anos da grande tribulação. Então, você tem que subtrair, né? Você tem que diminuir 7 anos. Então, meus irmãos, eu acho isso muito importante, por isso que eu queria acrescentar nesses estudos aí, para você chegar a uma compreensão aonde nós estamos vivendo do tempo do fim. Nós estamos nos derradeiros segundos do arrebatamento da igreja. Então vamos aguardar, vamos estar antenados, vamos estar preparados, porque realmente está chegando o grande momento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.